Uma situação que acontece muito na orientação profissional é quando o orientando muda de ideia o tempo todo. Em um encontro ele parece inclinado para uma área, no outro encontro ele já aparece com uma opção ali completamente diferente. E isso pode gerar muita insegurança para o orientador, porque fica aquela sensação de que o processo ele não está avançando ou de que o orientando está muito perdido. Só que na prática, mudar de ideia não é necessariamente um problema. A questão é entender o que está por trás dessa oscilação. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Rita Nani, eu sou psicóloga, sou mestre em psicologia e há cerca de 18 anos eu trabalho com orientação profissional e de carreira. Ao longo desse tempo, eu acompanhei muitos processos em que o orientando oscilava muito entre as possibilidades. E uma coisa que a prática mostra é que nem toda mudança de ideia tem o mesmo significado. E é justamente isso que orienta a nossa condução. Então vamos lá para o nosso ponto 1. Nem toda mudança de ideia significa falta de clareza. A primeira coisa importante é sair da ideia de que mudar de ideia é sinônimo de confusão. Em alguns casos, essa oscilação faz parte do processo, principalmente quando o orientando está ali ainda ampliando o seu repertório, entrando em contato com novas possibilidades. Eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Eu já acompanhei um orientando que nas primeiras sessões ele chegou falando que queria engenharia. Depois ele falou que queria arquitetura. Em outro momento ele começou a se interessar por design. Se a gente olhasse só para a mudança de nomes, poderia parecer uma grande confusão. Só que quando a gente foi aprofundando, apareceu uma coisa interessante. Em todas essas áreas existia um elemento em comum. Ele gostava de criar, de pensar soluções, de trabalhar com algo mais visual e concreto ao mesmo tempo. Ou seja, não era uma mudança aleatória, era um movimento de aproximação. Ele ainda não tinha chegado na forma mais precisa desse interesse, mas já estava ali circulando em torno de algo que fazia sentido. E nesse tipo de situação, o papel do orientador não é frear a oscilação, é ajudar a organizar o que está se repetindo dentro dela. Ponto 2. Em alguns casos, a oscilação é uma forma de evitar a decisão. Por outro lado, então, existem situações em que a mudança de ideia funciona como uma forma de evitar o fechamento. O orientando se aproxima de uma possibilidade, só que quando começa a ficar mais concreto, ele se afasta e traz outra. E esse movimento vai ali, se repetindo. Vou te dar um exemplo. Eu já acompanhei uma orientanda que ao longo do processo começou se aproximando de psicologia. Investigou, se interessou, conseguia ali se imaginar na área. Só que quando a gente começou a aprofundar mais essa possibilidade, olhando formação, atuação, os caminhos, ela trouxe uma nova opção, direito. Aí começamos a investigar direito. E quando esse caminho começou a ganhar consistência, surgiu uma terceira possibilidade. E isso foi acontecendo ao longo de várias sessões. No início parecia abertura. Só que com o tempo ficou claro que havia um padrão. Sempre que uma escolha começava a se tornar mais real, ela recuava. E ao explorar isso com mais cuidado, apareceu um medo importante de se comprometer com uma decisão. Ou seja, a oscilação ela não estava ligada à falta de opção, ela estava ligada à dificuldade de sustentar uma escolha. Se você trabalha ou tem interesse em trabalhar com orientação profissional, aproveita para se inscrever aqui no canal. Aqui no OPC em Foco, eu compartilho conteúdo sobre a prática clínica da orientação profissional e sobre os desafios reais que aparecem na condução dos processos. Ponto 3. A oscilação pode indicar falta de critérios organizados. Então, outro ponto importante é quando o orientando muda de ideia porque ainda não construiu critérios claros. Sem critérios, qualquer nova informação pode alterar a percepção. Vou te dar um exemplo para ficar mais claro. Eu já acompanhei o orientando que a cada vídeo que assistia ou conversa que tinha, ele mudava de direção. Um dia se interessava por medicina, no outro achava a engenharia, por exemplo, melhor. Depois ele começava a considerar a administração. E quando a gente perguntava o que estava orientando essas escolhas, não havia clareza. Às vezes ele se baseava em status, às vezes em opinião de outras pessoas, às vezes em informação pontual.
Ou seja, não existia uma lógica interna que estava organizada. Então a condução nesse caso não era discutir cada nova opção, era voltar para a construção de critérios, porque é isso que começa a dar estabilidade para o processo. E vamos para o ponto 4. O papel do orientador é dar sentido à oscilação, não eliminá-la. E esse ponto é muito importante, gente, porque muitas vezes o orientador tenta corrigir a oscilação, como se o objetivo fosse fazer o orientando parar de mudar de ideia. Só que na prática o caminho não é esse. A mudança de ideia por si só não é o problema. Ela é uma forma do orientando mostrar como que ele está lidando com o processo. Então o papel do orientador é olhar para essa oscilação e se perguntar o que isso está mostrando. Por exemplo, se a oscilação ela acontece enquanto o orientando está conhecendo novas áreas, isso pode indicar exploração. E aí o trabalho é ajudar a organizar. Se ela aparece sempre que a escolha começa a se aproximar, pode indicar medo. E aí o trabalho é elaborar esse medo. Se a pessoa muda de ideia o tempo todo sem conseguir justificar muito bem, pode indicar falta de critérios. E aí o trabalho é estruturar melhor esses critérios. Ou seja, a mesma mudança de ideias pode ter significados completamente diferentes. E é isso que o orientador precisa aprender a ler. Então, mais do que tentar fazer o orientando parar de oscilar, o foco passa a ser entender o que essa oscilação está comunicando. Porque quando isso fica claro, a condução também fica muito mais precisa. Então, para resumir a nossa conversa de hoje, quando o orientando muda de ideia o tempo todo, o mais importante não é tentar estabilizar rapidamente a escolha, é compreender o que está acontecendo dentro desse movimento. Em alguns casos, a oscilação faz parte de um processo de exploração. Em outros casos, ela pode estar ligada ali ao medo de decidir, à dificuldade de abrir mão ou à ausência de critérios mais organizados. Quando o orientador consegue diferenciar essas situações, ele deixa de ver a oscilação como um problema e passa a utilizá-la como um elemento importante de leitura e de condução. E isso muda completamente a qualidade do processo. Se esse conteúdo te ajudou, curte o vídeo, compartilha com alguém que também se interessa pela prática da orientação profissional. E se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para acompanhar os próximos episódios do OPC em Foco, porque eu vou continuar trazendo conteúdo sobre técnicas, condução de processos e desafios reais da orientação profissional na prática.